Vocês viram o tombo, o rola, que as ações do Banco do Brasil tomou na sexta e na segunda? Porque assim, o mercado não teve dó nem piedade do resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil. E ontem as ações do banco até deram uma respirada, só que tem muita gente com pulga atrás da orelha, perguntando o que rolou de verdade? Dá para piorar ou bateu no fundo do poço? E aí, queria que você contasse pra gente, Débora, o que está acontecendo, o que está pegando, o que desagradou tanto o mercado? Débora? Vamos lá, né? O que pegou no resultado do Banco do Brasil e que eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente preocupada, até pessoas que têm Banco do Brasil na carteira e começam a se preocupar com isso. Então, vamos entender a tempestade perfeita do resultado do Banco do Brasil, perfeita assim, né? Para ir para o negativo mesmo. Então, vamos lá. O Banco do Brasil, ele é conhecido, eu já falei isso para vocês, em fornecer crédito para o agronegócio. Até por isso, quando você vai lá no Banco do Brasil colocar seu dinheirinho na renda fixa, normalmente te oferecem LCA, porque a carteira de crédito é para o agronegócio, é conhecido por isso, e eu vou chegar, inclusive, nesse ponto na conclusão. E você tem a emissão de títulos de renda fixa para fomentar justamente esse mercado, já que a carteira de crédito do banco é voltada para isso. Mas mais que isso, o que aconteceu no ano passado que a gente cansou de contar aqui para vocês? Inclusive, quem já estava ali um pouco de olho já conseguia entender que isso poderia dar problema no futuro. A gente teve seca, a gente teve chuva excessiva, a gente teve um monte de quebra de safra, a gente teve um ano ruim para o agro. Inclusive, ele está apontando aí como o maior setor em recuperação esse ano nos monitores, não é à toa. Ele teve um ano ruim no ano passado. Foi um ano de quebra de safra mesmo, um ano ruim para o agro, né, como se nada disso, né, ou tudo isso não fosse consequência dos próprios comportamentos do grande agroexportador aqui do Brasil, que depreda por onde passa. Né, então, depreda solo, depreda clima, e aí a gente sabe, né, que está sofrendo consequências de seus próprios atos, né? Mas eu ia falar uma frase, mas não pode, porque ia bipar. Mas aí o que aconteceu? Né? Você tem o agro com uma safra muito ruim, e se você não tem safra no agro, o que começa a acontecer com o caixa do produtor? Começa a diminuir. E aí ele começa a ficar inadimplente com os seus créditos. Quem tinha FIAGRO no ano passado já começou a ver que isso estava acontecendo. Então, você viu os FIAGROs ali com alguma dificuldade, né? FIAGRO é um fundo de investimento do agro. Quase que aqui numa comparação muito grosseira com o fundo de investimento imobiliário, só que para o agro. E você via os FIAGROs já patinando bastante com inadimplência no radar. E o Banco do Brasil, por ter essa carteira de crédito maior, mais robusta, começou a sofrer também com essa inadimplência. Só que mais que isso, muitos produtores entraram em recuperação judicial. E eu expliquei já para vocês, mas não vale, não custa reforçar, né, que você tem, quando você tem uma recuperação judicial, os credores não recebem, porque você vai fazer um plano para pagar justamente esses credores. Então, você começa a ter um cenário de inadimplência e, junto a isso, a recuperação judicial que acaba congelando esses pagamentos até que o plano de recuperação saia, seja aprovado, e aí sim retome os pagamentos, e ainda que eles aconteçam normalmente em menor magnitude do que era a dívida anterior. Então, isso acontece com bastante frequência e o Banco do Brasil está nessa situação. Só que, junto a isso, teve uma mudança nas questões contábeis dos bancos. Os bancos, eles vão ter que, em algumas formas de crédito, em algumas modalidades de crédito, eles vão ter que mudar a forma que você tem ali a provisão dos devedores ou a provisão das perdas no balanço. E isso aconteceu agora em janeiro. Então, você começa a ter essa provisão mudada de perdas esperadas ali, ou perdas incorridas, para as perdas esperadas, e você tem uma mudança na forma de calcular o resultado do banco. E o Banco do Brasil, que já estava sofrendo com a inadimplência, que tem créditos afetados justamente por essa mudança de demonstração contábil, teve um resultado muito ruim, porque juntou a inadimplência, a recuperação judicial, a carteira de crédito do agro que está com problema, a mudança do demonstrativo contábil, e tudo isso levou a um resultado bem ruim do Banco do Brasil, que caiu aí, teve o lucro diminuído em 20%, ainda assim lucrou, mas teve o lucro diminuído em 20%, e não deixou guidance. Eu acho que esse é o principal ponto. Ele não deixa sinalização para frente. Não fala que vai rever, que vai ter que reestruturar, inclusive já está tendo dança das cadeiras na parte de investment banking do Banco do Brasil. Então, você começa a ver
né, que eles não deixam sinalização para frente. E onde o mercado mais oscila? Quando tem incerteza. Até para quem assiste a aula do Edu, ele sempre começa falando isso, né, que risco é igual a incerteza. Se você tem muita incerteza pela frente, você não vai ficar naquele ativo, porque o próprio banco falou, olha, não sei como é que vai ser daqui para frente, vou ter que rever minhas projeções e revisar minhas projeções de lucro. Quem tem aquele ativo na mão vai pensar, bom, então vou realizar enquanto eu estou ganhando, e aí começa a vender e a gente tem o tombo do Banco do Brasil. Eu vou colocar aqui até na tela para vocês como é que foi essa queda. Dá para ver no gráfico direitinho, até já teve alguma recuperação ontem, subiu 2%, mas as pessoas, num cenário de incerteza, elas vão preferir realizar o ganho, sair e entrar em outro momento. Só que se a gente pensar, né, Banco do Brasil também, como eu comecei aqui, é muito conhecido por ter uma carteira de agro e financia o agro desde sempre. E o agro está longe também de não ter vários privilégios e poder político e econômico aqui no Brasil. Então, provavelmente, né, no longo prazo, o Banco do Brasil vai se recuperar. Só que no curto prazo, ele vai ficar oscilando justamente enquanto essa incerteza estiver rondando, enquanto você não tiver uma reestruturação realmente dessa sinalização para que o lucro ou uma previsibilidade, o mercado gosta de previsibilidade e não gosta de incerteza. O mercado é ansioso, o mercado não quer, já está sempre pensando no amanhã e não quer nenhuma incerteza no meio do caminho. Então, quando tiver esse ajuste, provavelmente a gente volte a ter uma recuperação um pouco mais forte do Banco do Brasil, que foi o que aconteceu no passado com o Bradesco também, que também tinha questões ligadas à inadimplência.